Bom, pessoal, boa tarde a todos e todas que vieram e aos que estão assistindo posteriormente também. Hoje a gente vai finalizar o capítulo 11 do nosso livro texto e a gente vai falar sobre o Teorema Chinês dos Restos. A gente deu início na aula passada e aí, antes da gente começar, eu vou recapitular com vocês algumas coisas que a gente estudou na aula passada. Então, a gente iniciou a aula interessado em resolver esse tipo de equação, que é uma equação de congruência. A, B e N são inteiros dados, em que N é maior que 1. E aí o Teorema 16 vem afirmar em que situação que essa equação de congruência tem solução. É importante a gente perceber que existe uma equação diofantina linear com duas variáveis associada a essa equação de congruência. Então, a gente pode, inclusive, utilizar ferramentas de lá para resolver, para verificar se tem solução e tudo mais. E a gente verificou que essa equação de congruência vai ter solução em Z se somente se o MDC entre esse coeficiente e N, que está lá dentro do módulo, dividir B, tá bom? Então, é isso que tem que acontecer. E a gente, inclusive, falou quantas eram as soluções incongruentes módulo N. Na verdade, isso vai ser a quantidade dada pelo MDC entre A e N, certo? Inclusive, a gente sabe escrever, dado uma solução particular, quem são todas as outras naquela classe de congruência. Depois a gente comentou sobre inversos módulo N, e basicamente eu quero saber se um determinado elemento é inversível módulo N, significa dizer que, significa buscar se existe ou não solução para essa equação de congruência. E isso aqui vira um caso particular desse outro. Inclusive, para resolver esse tipo de equação, a gente pode utilizar os métodos que a gente aprendeu para resolver essa aqui. Bom, então a gente disse que um cara é inversível, se essa equação de congruência tem solução, né? Então eu preciso de um cara que multiplicado por AD1 módulo N. Isso equivale a dizer, né, usando esse teorema 16, que o MDC entre A e N é 1. Tá bom? Então, ficou mudo. Alguém colocou mudo aqui por algum motivo. É equivalente a dizer que é inversível módulo N, é equivalente a dizer que o MDC é 1. E aí a gente já sabe, né, que se eu vou buscar no SRR, dentro de um SR módulo N, quem são os inversíveis, ou seja, caras que são com MDC 1, a gente vai ter phi de N, ou seja, se a gente pega um SRR, a gente reduz por um reduzido, tá bom? Então, essa é uma outra informação que a gente trouxe. E aí depois a gente caminhou para o teorema de Wilson, em que ele afirma que se eu tenho um número primo, então P menos 1 fatorial é congruente a um módulo P, e eu tenho uma recíproca do teorema de Wilson, que se eu tenho um número natural que é menos 1 módulo N, N menos 1 fatorial é menos 1 módulo N, então N necessariamente tem que ser primo. A gente, inclusive, tem um exercício bem interessante sobre calcular N menos 1 fatorial módulo N, porque se o N é primo, a gente sabe que dá menos 1 pelo teorema de Wilson, e para os outros casos, eu vou deixar aí para vocês pensarem, depois a gente discute sobre isso. Mas tem uma fórmula fechada, a gente encaminhou bastante, inclusive, na aula passada. Depois a gente começou a olhar classes de congruência, né? A gente chamou de classes residuais, então, dado o número natural, vou colocar aqui maior que 1, para não perder a graça, certo? Eu defino o conjunto Zn como o conjunto dos barras, né? O 0 barra, 1 barra, n menos 1 barra. Lembrando que I barra é o conjunto de todos os números inteiros que são congruentes aí em módulo n, então o Zn é composto por essas classes de congruência, tá bom? A gente induziu a operação adição que a gente tem nos inteiros para esse conjunto Zn, então para operar dois elementos módulo n, A barra mais B barra, eu simplesmente opero A com B e depois tomo barra, certo? E a multiplicação é a mesma coisa. E a gente não chegou a demonstrar, mas é importante comentar aqui rapidamente que essas operações estão bem definidas. Em qual sentido? Se eu pegar representantes da mesma classe, representantes diferentes da mesma classe de congruência, esse resultado final tem que independer da classe de congruência. Tá bom? É tranquilo de mostrar que isso acontece, mas é importante de observar. Por exemplo, se eu estou em Z3, por exemplo, é importante a gente perceber que fazer 2 barra mais 0 barra é a mesma coisa que fazer 2 barra mais 3 barra, por exemplo. Então, essa adição que a gente está construindo, ela independe do representante da classe. Tá bom? Depois a gente verificou que Zn com a adição e a multiplicação era um anel comutativo com identidade. Então, esse conjunto com essa operação tem algumas propriedades, esse conjunto com essa operação tem outras propriedades,
e quando a gente tem uma distributividade de um em relação ao outro, a gente também tem uma certa propriedade bem estabelecida. Na aula passada, a gente enunciou como teorema 19, aí depois eu percebi que quer dizer, a gente enunciou como teorema 20, aí eu percebi que o teorema 19 ele tinha sido pulado, então agora eu vou deixá-lo registrado como teorema 19, que fala que se o P é primo, então ZP com essas operações aqui forma um corpo. Na aula passada, eu já coloquei inclusive a descrição lá no vídeo, houve um erro, certo? Aqui, lá na hora eu já tinha escrito um negócio, depois eu fui trocar, acabei por engano escrevendo ZP estrela. Aquilo lá está errado, certo? ZP estrela com adição e multiplicação não é corpo, porque o zero, elemento neutro para adição, que no caso é o zero barra, ele estaria fora, né? E para ser corpo, o elemento neutro para adição, ele tem que estar dentro. Bom, então, deixo esse registro aí que tem aquele erro, já deixei a descrição lá no vídeo e agora deixo esse ajuste aqui. Ok? Então, essa é uma revisão aí do que a gente fez, assim, bem resumida mesmo. E a gente começou a falar sobre o teorema chinês dos restos, viu alguns casos particulares, e hoje a gente vai verificar o teorema em si e como aplicar esse teorema, tá bom? Então, qual é o objetivo principal dessa aula? Começar a resolver equações de congruência, sistemas de equações de congruências desse tipo. Então, eu tenho A1x congruente a B1 módulo N1, A2x congruente a B2 módulo N2, e assim por diante, em que eu tenho K equações de congruência simultâneas. Então, eu estou buscando por um x que satisfaz todas as equações de congruência, tá bom? E aí, bom, claro, esses AIs, esses BIs e esses NIs, eles são inteiros, e além disso, os caras que estão dentro do módulo são maiores do que 1, como a gente tem trabalhado nas últimas aulas. Um comentário extremamente importante: se você pega uma equação de congruência, um sistema de equações de congruência, a primeira coisa que você tem que verificar é se individualmente as equações de congruência têm solução ou não. Porque se uma delas não tiver solução, então o sistema também não vai poder ter solução, tá bom? Então, essa é uma busca que é interessante da gente fazer. Às vezes a gente chega, pega um sistema que uma das equações já não tem solução, então nem precisa pensar muito, a gente já consegue resolver, tá bom? Bom, e claro, né, quando a gente estiver trabalhando com uma equação só, a gente tem uma condição para saber se tem solução ou não. É só calcular o MDC entre o AI e o BI, o AI e o NI, e verificar se esse camarada divide BI. Se não dividir, se existir algum índice I de tal forma que essa coisa aqui não ocorra, então significa que a equação de congruência não tem solução, e aí o sistema também não tem solução. Beleza? Então, vamos direto para o nosso teorema, que é o teorema chinês dos restos. A gente viu alguns casos particulares, eu trouxe na aula passada 2 exemplos em que a gente trabalhou assim, meio que na força bruta de como é que a gente resolveria o sistema de congruência. Hoje a gente vai dar um método muito mais interessante para a gente resolver, tá bom? Mas é legal a gente ter apresentado na aula passada aquelas ideias, porque a gente está construindo ideias a todo momento, tá bom? Então significa que se você esquecer o método de resolver, de resolução do teorema chinês dos restos, você pode partir para outras ideias, tá bom? Mas, enfim, esse tópico aqui ele é um tópico muito importante para o ENC, e, claro, para a aritmética de forma geral. E, então, a gente vai fazer o passo a passo para a coisa ficar bem clara. Então, o teorema fala essencialmente o seguinte: você tem um sistema de congruências, percebam que eu fiz uma pequena mudança em relação ao sistema anterior. Eu tinha esses coeficientes AIs multiplicando x, e nessa minha versão do teorema chinês dos restos, eu não coloquei nenhum coeficiente em x. Tá bom? Então, a gente vai ver por que disso daqui a pouquinho. A gente vai verificar que provar isso aqui vai ser um pouquinho mais simples. E aí depois a gente introduz os AIs e verifica que, dado um sistema desse tipo, eu consigo, quase que de forma trivial, cair num sistema nesse sentido aqui. Tá bom? Então, ele pega inteiros, BIs e NIs, de tal forma que cada NI aqui é maior que 1, né, ou ainda maior ou igual que 2, e o MDC entre NI e NJ seja sempre 1, ou seja, 2 a 2, os caras que estão lá dentro do módulo, eles são primos entre si, tá? Então, para todo I diferente de J isso acontece. Então, esse sistema tem uma única solução módulo N. Então, essa é a afirmação do teorema chinês dos restos. Aqui, a gente está dando uma versão em que eu vou mostrar que existe solução e que essa solução é única, tá bom? Mas esse teorema, nessa versão, ele não traz como, de fato, resolver o sistema, tá bom? Mais para frente a gente vai aprender isso. Ok, existem algumas formas de demonstrar esse teorema, e a minha ideia é passar pelas duas. Então, a demonstração da existência e unicidade aqui da solução módulo
o produto dos NIs? Eu vou fazer usando um método e depois a gente vai verificar como a gente, na prática, vai resolver esse tipo de sistema, tá bom? Bom, então, vamos lá, vamos fazer a demonstração aqui rapidinho. A ideia que a gente vai trazer aqui é usando aqueles ZNs, né, que a gente trabalhou mais cedo, na aula passada e revisou mais cedo. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, considere a seguinte função. Eu vou criar uma função f, que vai sair de Zn. Esse nzão aqui, pessoal, é esse produtório, certo? Dos NIs. E aí ele vai cair no Zn1, cartesiano Zn2, cartesiano, até chegar em Znk. No fundo, o que eu vou fazer? Talvez eu pudesse ter trazido um exemplo. Já eu trago um exemplo para mostrar para vocês. Eu vou pegar uma classe de congruência, que eu vou chamar de A barra, tá bom? Para evitar a confusão, a gente sabe, né, que no Z2 o 1 barra é diferente do 1 barra do Z3, que é diferente do 1 barra do Z4. Então, para evitar qual barra que eu estou considerando, afinal de contas, eu estou considerando vários ZNs, eu vou chamar de A barra N, tá bom? Só para a gente não perder em relação a módulo Q que a gente está trabalhando. Então, eu pego uma classe módulo N e vou mandar no seguinte. Eu vou mandar na classe do N1 barra, a classe do N2 barra, a classe do NK barra. Certo? Deixa eu pegar um exemplo aqui, que eu acho que pode ajudar bastante a gente. Deixa eu fazer um outro quadro aqui, rapidinho. Fiz só um segundinho que eu colei coisa errada aqui. Então, só para a gente entender assim, o que a gente está querendo fazer na prática. Eu vou escolher, por exemplo, o Nzão sendo 6, tá bom? Só para a gente entender. O 6, por exemplo, ele pode ser escrito como sendo 2 vezes 3. Tá bom? Então, eu sei que no Z6, quais são os elementos que a gente tem? O 0 barra, o 1 barra, o 2 barra, o 3 barra, o 4 barra, o 5 barra e acabou. Certo? Dentro do Z2, eu tenho o 0 barra e 1 barra. E dentro do Z3, eu tenho 0 barra, 1 barra e 2 barra. Lembre-se, galera, que quando eu estou em N's diferentes, os N's em geral são diferentes, tá bom? Esse 1 barra daqui é diferente do 1 barra daqui, tá bom? Lembre-se disso. Então, o que a gente faz na prática? Eu vou colocar aqui as possibilidades, fazer uma tabelinha, só para vocês entenderem na prática o que está acontecendo. Aqui eu vou colocar os caras, entre aspas, mod 2 ou mod 3, tanto faz a ordem, e aqui os caras mod 3. Certo? Então, quem são os elementos de Z2, né? Seriam 0 barra e 1 barra, e de Z3 seria 0 barra, 1 barra e 2 barra. Então, eu me pergunto, bom, o 0 barra e o 0 barra do Z2 e o 0 barra do Z3 colecionam aqui os múltiplos de 2 e aqui os múltiplos de 3. A interseção entre os conjuntos são os múltiplos de 6. Então, teria um 0 barra aqui. Certo? Por exemplo, se eu pego os caras que são ímpares e deixam um resto 0 na divisão por 3. Então, esse aqui tem que ser o 3 barra. Certo? Afinal de contas, o 3 barra contém todos opa, desculpa. Isso, 3 barra. Aqui eu estou olhando o módulo 6, tá bom? Nesse pedacinho aqui. Vou colocar em vermelho. Módulo 6. Então, o conjunto do 3 barra módulo 6 são os caras no formato 3 mais 6K. Esses caras, em particular, eles são múltiplos de 3 e deixam o resto 1 na divisão por 3, tá bom? Aí, se eu for, por exemplo, para a interseção entre o 0 barra daqui e o 1 barra daqui, então ele vai ter que ser o 1 barra, certo? Desculpa, o 2 barra, né? 1 barra não. O 4 barra aqui e o 2 barra aqui. Afinal de contas, aqui são todos pares, né? Esses caras aqui deixam o resto 1 na divisão por 3, afinal de contas, eles são 4 mais 6K. Os caras no formato 4 mais 6K deixam o resto 4 na divisão por 6, deixam o resto 1 na divisão por 3, deixam o resto 0 na divisão por 2. O 2 barra
os caras no formato 6K mais 2, eles deixam o resto na divisão, resto 2 na divisão por 3, resto 0 na divisão por 2, e assim por diante. Então, eu consigo complementar essa tabela aqui de forma tranquila, certo? Então, o que falta agora é o 1 barra e o 5 barra. Então, acho que fica assim. Só vamos confirmar. Os caras aqui são no formato 6K mais 1, né? Então, realmente deixam o resto 1 na divisão por 2, resto 1 na divisão por 3. E os caras que são 6K mais 5, eles deixam o resto 1 na divisão por 3 e resto 2 na divisão por 5. Então, o que eu estou fazendo na prática? O que aquela aplicação está fazendo? Ela está pegando o meu 5 barra, que está dentro de 16, e ele está mandando a primeira coordenada no 1 barra e a segunda coordenada no 2 barra. Então, na prática, aquela minha função f que eu estou definindo, ela faz o seguinte, ela pega lá no Z6, e eu estou mandando no produto cartesiano Z2 por Z3, então eu pego cada um dos elementos, vamos pegar todos eles, os elementos 16, só para a gente ver como é que esse mapa fica. 0 barra, 1 barra, 2 barra, 3 barra, 4 barra, 5 barra. Então, esse aqui está sendo levado no 0 barra, 0 barra. Esse outro aqui, o 1 barra do Z6, está sendo levado no 1 barra do Z2 e no 0 barra do... Desculpa, 1 barra e 1 barra, né? 1 barra está sendo levado no 1 barra, 1 barra. O 2 barra, ele está sendo levado onde? Então, eu pego aqui o meu 2 barra, ele está sendo levado no 0 barra e no 2 barra. Então, aqui ficaria 0 barra, 2 barra. E assim por diante, né? É só complementar seguindo exatamente isso. O que a gente vai provar com aquela função? Que, independentemente do n que eu tiver, eu consigo fazer essa função de forma que ela seja uma bijeção, tá bom? E aí isso vai finalizar o nosso argumento. Porque vai significar... Por que ser bijeção vai ser o suficiente? Significa que, dados dois elementos distintos, eu vou ter imagens distintas. Isso vai provar que, se tiver solução, ela vai ser única. E a sobrejetividade vai provar que, se eu tenho um elemento daqui, eu consigo um elemento 16 que seja solução. Então, as coisas vão funcionar muito bem. Tá bom? Opa! Vamos voltar lá para a nossa função. Então, a gente tem essa função. Basicamente, a gente vai fazer aquilo que aquela tabela estava pedindo. E aí, o que a gente vai provar? A gente vai provar que ela é uma objeção. Então, vamos mostrar que f é bijeção. Beleza. Para provar que f é uma objeção, eu precisaria provar que ela é injetiva e que ela é sobrejetiva. Só que tem um detalhe muito importante aqui. Então, item número 1. Eu vou observar o seguinte com vocês. A cardinalidade do Zn, quantos elementos tem Zn? Bom, a gente sabe que o Zn tem quais elementos? O 0 barra, o 1 barra, o 2 barra até o n-1 barra. Isso dá exatamente nzão elementos. Então, a cardinalidade disso aqui é n. Só que, pela definição do nosso n, isso é o produto dos ni's. Então, isso aqui é n1 vezes n2 vezes nk. Vezes nk. E a cardinalidade do nosso contradomínio, que é o z n1 cartesiano, znk, isso aqui é o quê? Bom, quantas possibilidades eu tenho para essa primeira entrada, pensando que isso aqui é por exemplo, um vetor, por exemplo? Eu tenho n1 possibilidades, esse aqui eu tenho n2, assim por diante até nk. Então, usando aí o princípio de contagem, isso aqui vai dar n1 vezes n2 até nk. Ou seja, os dois caras têm a mesma cardinalidade. Como os conjuntos são finitos, provar que é uma objeção entre conjuntos que têm a mesma cardinalidade, basta provar que ela é, por exemplo, injetiva ou que ela ainda é sobrejetiva. Você escolhe o que você vai provar. Então, o item número 2, a gente vai mostrar que f é injetiva. E aí, consequentemente, ela vai ser bijetiva. Afinal de contas, eu tenho uma função injetiva entre conjuntos de mesma cardinalidade, então a função automaticamente é bijetiva. Então, como é que eu provo que f é injetivo? Então, eu vou pegar dois elementos, a barra nzão e b barra nzão. O que significa? Eu estou na classe a barra olhando lá módulo n, nzão, e na classe do b barra módulo nzão. Tais que eles têm a mesma imagem. Então, f de a barra, nzão. Bom, para evitar ficar repetindo muito, se eu não escrever nada em relação a nzão, tá bom? Então, f de a barra igual a f de b barra. Bom, daí, o que acontece? Como eu tenho que f de a barra igual a f de b barra,
Então, cada coordenada do f de a barra vai coincidir com cada coordenada do f de b barra. Então, a conclusão é que o a barra, quando a gente olha ni, isso aqui vai ser a mesma coisa que b barra olhando ni. Afinal de contas, o f de a barra é dado por isso, o f de b barra é dado por isso, trocando os a's por b's, e como as duas coisas são iguais, o a barra n1 vai ter que ser igual ao a barra n1, igual a b barra n1, a barra n2 igual a b barra n2, e assim sucessivamente. Isso vale, então, para todo i. Então, isso aqui vale para todo i. Agora, o que significa duas classes serem iguais olhando o módulo ni? Bom, pela definição, né? Logo, eu tenho que o a e o b são congruentes módulo ni. Isso vale para todo i. Certo? E agora a gente usa um fato bastante importante. Eu tenho dois elementos que são congruentes módulo ni. Então, eu teria módulo n1, módulo n2, módulo n3, assim por diante. E aqui eu me lembro que os ni são primos entre si. Então, aqui que entra a nossa hipótese dos elementos serem primos entre si. Certo? Então, como é que a gente finaliza essa demonstração? Com isso, né? Com isso. Temos que o a e o b são congruentes, módulo, o produto entre os caras, porque os caras são primos entre si. Módulo n1, n2, nk. E esse cara aqui a gente batizou de n lá no começo. Isto é, se eu tenho que dois elementos são congruentes módulo nzão, então as classes de congruência são as mesmas, né? Então, a barra da módulo nzão é igual a b barra módulo nzão. Ou seja, o que eu fiz? Eu comecei com dois caras arbitrários, cujas imagens eram iguais, e mostrei que os caras eram iguais. Ou seja, a função é injetiva. Assim, a função f é injetiva. E a gente finaliza. Então, para finalizar, item 3, portanto, f é abjeção. Então, vamos agora entender o espírito dessa demonstração. O que a gente prova na prática? A gente pega classes de congruências módulo, respectivamente, N1, N2, até NK. Então, é como se eu estivesse falando assim, olha, o X vai ser qualquer coisa que eu quiser, módulo N1. Essa classe pode ser qualquer coisa, né? Porque eu estou falando que a função é sobrejetiva, então pega um elemento daqui, por exemplo, uma classe módulo N1, uma classe módulo N2, uma classe módulo NK. Coloca nesse sistema aqui esses elementos. Então, o módulo N1 deu tanto, aí você coloca esse valor aqui. O N2 eu quero que seja tanto, coloca esse valor aqui e assim por diante. Provar que essa função é uma abjeção significa que existe alguém desse conjunto, uma barra, existe um elemento a barra, de tal forma que a imagem desse a barra seja exatamente esse cara que eu pensei. Ou seja, o que isso está provando? Que esse sistema tem solução módulo N, certo? E provar que a coisa é injetiva está falando o seguinte, se você pegar duas classes de congruências distintas, as imagens vão ser distintas. Então, quando você fixa os elementos aqui, a solução é única quando eu olho o módulo N. Então, por isso que essa demonstração ela é legal, porque além dela garantir a existência, subjetividade, ela garante a unicidade, que é a injetividade da função. Ou então, essa é uma demonstração completamente teórica. O legal dela é que ela traz esse conceito aí de construir funções. E na prática, o que está acontecendo é exatamente aquilo que a gente apresentou no nosso quadro, né? Então, você fixa um nzão, 6, e fixa n1, n2, n3, quantos você quiser. É claro que se eu tiver com mais nis, né, mais do que 2, eu não consigo fazer uma tabela como a gente fez aqui. Tá bom? Mas, na prática, é isso que vai estar acontecendo lá no caso geral. Beleza? Bom, essa então é a versão número 1, né, do Teorema Chinês dos Restos. E o que a gente vai fazer agora vai ser tentar entender o que a gente faz se eu não tiver coeficientes 1 lá multiplicando x. Porque esse teorema aqui ele está sendo enunciado quando os coeficientes que multiplicam x são iguais a 1. Então, o que a gente faz se os coeficientes não forem? Eu vou pegar um exemplo para mostrar para vocês o que a gente pode fazer. E aí depois a gente enuncia a versão 2 do Teorema Chinês dos Restos e demonstra ele de forma bem simples. Tá bom? Então eu tenho esse sistema de congruências. 2x congruente a 1 módulo 3 e 3x congruente a 2 módulo 4. Então, como é que a gente resolve isso aqui? Bom, a primeira coisa que eu vou pedir para que vocês se lembrem é o seguinte.
esse cara e esse cara, eles são inversíveis módulo 3 e módulo 4, respectivamente. Afinal de contas, o MDC entre 2 e 3 é 1, né? E o MDC entre 3 e 4 também é 1. Então, vamos colocar essa observação. Note que 2 é inversível módulo 3 e 3 é inversível módulo 4. Certo? Observe que eu não posso aplicar aquela versão 1 do teorema chinês dos restos, pelo menos até esse momento, porque os coeficientes aqui são diferentes de 1, e lá no teorema, a princípio, eu pedia isso. Tá bom? Além disso, quem são os inversos? Deixa eu só colocar o justificativo aqui entre parênteses, para ninguém ficar com dúvida. Então, a primeira afirmação é verdadeira porque o MDC entre 2 e 3 é 1, e a segunda afirmação é verdadeira porque o MDC entre 3 e 4 é 1. Certo? Além disso, a gente consegue facilmente, nesse caso, porque os números são pequenos, descobrir quem são esses inversos. Então, eu sei que 2 vezes 2 é congruente a 1 módulo 3. Ou seja, o 2 ele é autoinversível módulo 3. E o 3, quando a gente olhar módulo 4, eu tenho que 3 vezes 3 é 1 módulo 4. Certo? Afinal de contas, o 3 também é autoinversível. A gente viu, né, no passado que quando a gente está olhando o módulo n, o n-1 é sempre inversível e o inverso é ele mesmo. Certo? Eu sei sempre que o 1 e que o n-1 são autoinversíveis e, enfim, depois a gente pode discutir quando que isso ocorre. A gente vai fazer em listas. Beleza? Então, eu sei dessa informação. Então, o que eu posso fazer? Multiplicando a equação número 1 por 2 e a equação número 2 por 3, a gente obtém o seguinte, um novo sistema de desigualdades. Como 2 vezes 2 é 1 módulo 3, então a primeira equação passa a ser x congruente a 2 módulo 3. E a segunda eu vou multiplicar por 3 dos dois lados, certo? 3 vezes 3 dá 1 módulo 4. Isso aqui vai ser congruente a 6. E 6 módulo 4 é 2. Ou seja, módulo 4. O que eu fiz? Eu consegui sair de um sistema que tinha coeficientes e chegar num sistema equivalente que tem todos os coeficientes sendo iguais a 1. Tá bom? Então é isso que a gente faz na prática. Se eu tiver um sistema em que os coeficientes não são iguais a 1, para usar a demonstração anterior, o que você faz? Você busca pelo inverso. Se tiver inverso, acabou. Você multiplica pelo inverso e chega num sistema do tipo da versão número 1. Tá bom? Só uma observação para vocês. A solução desse sistema aqui seria x congruente a 2 módulo 12. Por quê? Certo? Deixa aí para vocês pensarem. Sem usar nenhum critério que a gente fez nessa aula, coisa que a gente viu na aula passada. Ok, então vamos para o Teorema 20. Versão 2 talvez seja a versão que a gente vai mais utilizar de forma teórica. E aí, logo em seguida, a gente vai ver na prática como a gente descobre essa única solução que esses dois teoremas estão nos dando. Então, agora eu estou pegando um sistema completo, tá bom? Sistema de equações de congruência de forma completa. Ou seja, eu tenho coeficientes multiplicando x, eu tenho termos independentes e os caras aqui dentro do módulo, tá bom? Os a's e os b's são inteiros. Os n's também, porém eles são todos maiores do que 1, ou ainda maiores ou iguais que 2. E eu quero que... Só preciso de duas hipóteses. Primeiro, o MDC entre AI e NI é igual a 1. Para que eu preciso disso? Para garantir que individualmente cada uma das congruências tem solução. Segunda condição, eu vou pedir que 2 a 2 os NIs sejam coprimos. Ou seja, pega I e J diferentes, o MDC entre NI e NJ tem que ser 1. O que esse teorema está afirmando é que a solução é única, módulo o produto dos NIs. Tá bom? Pessoal, eu queria deixar uma observação antes da gente fazer a demonstração, é que esse caso pede que os NIs sejam coprimos 2 a 2. Eventualmente podem aparecer exercícios em que os NIs não sejam coprimos, tá bom? Então vocês não vão poder aplicar o teorema chinês dos restos dessa forma, mas provavelmente você vai conseguir manipular o sistema de forma a conseguir utilizar, tá bom? Beleza, então vamos fazer a demonstração aqui rapidamente. Bom, pelo item 1, que a gente tem ali,
temos que existem, na verdade, C1, C2, assim por diante, até CK inteiros, tais que AI vezes CI é congruente a 1 módulo NI. O que eu estou dizendo aqui? Bom, essa condição está falando que o AI ele é inversível ao módulo NI. Então, existe um CI inteiro, de tal forma que AI vezes NI dá 1 módulo NI. Ou seja, assim, o sistema apresentado equivale ao sistema. Aí o que você faz? Em cada uma das equações, a primeira equação você multiplica por C1, a segunda por C2, a terceira por C3 e assim por diante. Então vai ficar x congruente a BI-CI, B1, C1 módulo N1, ou se você quiser C1, B1, né? Mas como a multiplicação é comutativa, tanto faz a ordem. X congruente a B2, C2 módulo N2 e assim por diante. X congruente a BK, CK módulo NK. Certo? E aí, então, significa que a gente caiu na versão 1 do teorema de fineza dos restos. Porque na versão 1, a única hipótese que a gente tinha é que os NJs e os NIs fossem coprimos desde que o I e o J fossem diferentes. Tá bom? Então, a gente vai só relembrar que o teorema versão 1, ele pedia as mesmas hipóteses e com essa coisa a mais. Então, nesse item que a gente acabou de trabalhar, ele está pedindo o item 1, que é a novidade, né? É a hipótese adicional que a gente está fazendo. E a gente percebeu que essa hipótese adicional faz com que a gente chegue na versão 1 do nosso teorema chinês dos restos. Então, o que a gente faz? A gente aplica a versão 1 e a gente finaliza a demonstração. De novo, é uma demonstração teórica. Por enquanto, a gente não tem pistas do que faz para descobrir a solução. E a gente vai descobrir como é que a gente faz isso agora. Então, a gente já sabe, só relembrando, dado um sistema de inequações desse tipo, com essas hipóteses, eu sei que o sistema tem única solução, módulo, o produto dos NIs. Agora, quem é essa solução? Vamos fazer a demonstração agora. Então, como é que a gente resolve na prática? Então, o último tópico que a gente vai fazer agora, e depois a gente faz um exemplo bem rápido. Eu vou fazer Nzão sendo o produto dos NIs, como a gente tem feito aí no passado, e a gente vai dividir em 3 passos, tá bom? O passo 1, eu vou fazer o seguinte, eu vou resolver individualmente cada uma das congruências. Então, se eu tenho uma congruência do tipo AIX congruente a BI módulo N, eu uso os meus conhecimentos da aula passada, ou calculando o inverso de AI, que existe, porque eu sei que o MDC entre NI e AI é igual a 1. Então, eu calculo o inverso e aí multiplica dos dois lados, ou utilizo equações diofantinas para resolver isso. Sua opção. E aí eu vou chamar de CI a solução para essa equação de congruência. Estou dizendo, então, que o CI inteiro é um cara que multiplicado por AI é igual a BI módulo NI. Não confundir com o CI que eu fiz na demonstração aqui. Tá bom? Aqui o CI eu estou chamando de inverso de AI. Bom, só para diferenciar, vamos chamar aqui esses caras de D. Bom, só para não ter nenhuma confusão com aqueles Cs que a gente está fazendo lá na frente. Ok, então eu vou chamar de CI a solução dessa equação de congruência. Tá bom? Passo 2. A gente vai construir K números, que eu vou chamar de N1, Nzão 1, Nzão 2, Nzão 3, assim por diante até Nzão K. E o procedimento é bem simples. Você pega o seu Nzão e divide por Nzinho correspondente. Então, por exemplo, o que seria o N1? Nzão sobre Nzinho 1. Tá bom? Depois, N2, Nzão sobre Nzinho 2. E assim você vai fazendo até o NK. Então, você vai ter fabricado K novos números, que a gente chamou de Nzão índice I, certo? E o que a gente tem que fazer? Então, fabricou os números e eu preciso agora encontrar o inverso desse camarada, módulo Nzinho I. Perceba aqui, por exemplo, só para a gente entender na prática o que está acontecendo. O que seria o meu Nzão 1? Bom, pela definição, isso aqui é o Nzão sobre o Nzinho 1. O Nzão, como a gente já viu, é o produto N1, N2, assim por diante. Então, quando a gente fizer esse quociente, vai sobrar o quê? N2 vezes N3, vezes assim por diante, até NK. E o que eu sei? Bom, esse cara, esse produto,
e o N1 são primos entre si, afinal de contas. O N2 com o N1 são coprimos, o N3 com o N1 são coprimos, assim por diante. Ou seja, esse cara e esse são primos entre si, portanto, eu sei que existe o inverso desse número, módulo desse número aqui. Tá bom? Eu preciso resolver essa equação de congruência, que com os argumentos que eu acabei de falar, eu sei que existe solução. Tá bom? Então, pega essa equação para resolver e chama de Nzão tio I a solução, ou uma solução desse camarada. Então, você vai ter o Nzão estava dado, você vai ter calculado o CI, você vai ter calculado o Nzão I, e você vai ter calculado o Nzão tio I. Se você conseguiu fazer todos esses passos, é possível provar o seguinte, que o número x dado por C1N1 N1 mais, assim por diante, até CKNK N2K, é solução do sistema. E ela vai ser a única solução módulo o Nzão que a gente estava procurando. Tá bom? Então, vamos tentar colocar aqui agora no papel tudo que a gente fez até agora e esse procedimento. Bom, a gente já sabe que o nosso sistema ele tem solução, ela é única olhando o módulo N. Então, se eu conseguir provar que realmente esse camarada é solução do sistema, ela vai ser a solução do sistema. Tá bom? Exatamente pelo que a gente já fez. Então, olha só como é importante. A gente provou que existia, a gente provou que era única, e agora a gente está construindo a solução. Agora eu não preciso mais me preocupar de provar que ela é a única solução, por exemplo, porque pelo teorema lá atrás a gente sabe que ela é a única. Tá bom? Bom, vocês podem estar pensando assim, professor, mas eu estou um pouquinho confuso ainda. Estou um pouquinho confusa ainda, porque isso aqui não estou conseguindo entender como é que eu vou calcular esses N's e tudo mais. Então, eu vou fazer um exemplo e depois a gente prova que realmente isso aqui é a solução da nossa equação de congruência. Então, vamos pegar esse exemplo aqui, um exemplo bem simples, tá bom? Para não gastar também muito tempo. E logo em seguida a gente partir para os exercícios mesmo. Tá bom? Então, eu quero resolver esses sistemas de congruências. Galera, um erro comum, assim, provavelmente não vai acontecer lá nas questões de prova, questões do Enem, de pegar um sistema que você já de cara consegue falar, já não tem solução. A ideia é tentar utilizar um método, tá bom? De qualquer forma, eu indico fortemente que você verifique que realmente esse sistema está nas hipóteses do teorema chinês dos restos. No sentido de você não ficar procurando por solução quando às vezes não tem solução. Tá bom? Então, vamos verificar as hipóteses. Então, eu vou colocar lá no enunciado do teorema, só para a gente lembrar. Então, eu vou sempre, toda vez que eu falar do teorema chinês dos restos, eu vou estar falando da versão 2 desse teorema, tá bom? Então, eu vou precisar pegar um sistema nesse formato e vou verificar essas duas hipóteses, tá bom? Então, é isso que a gente vai fazer nesse momento. Então, vou colocar aqui um note aqui. Note aqui. Bom, o que eu precisaria verificar? Eu precisaria verificar que o MDC entre AI e NI era 1, certo? Se for 1, eu já garanto que tem solução, né? Na verdade, nem precisava ser 1, mas para essa versão precisa. Então, eu teria que calcular o MDC entre AI e NI para todos os is. Bom, não vou escrever passo a passo, mas seria MDC entre 1 e 3, dá 1 ok. O MDC entre 2 e 5, dá 1 ok. O MDC entre 3 e 7, dá 1 ok. Ou seja, a gente acabou de verificar que isso aqui é igual a 1 para todo o i que está no conjunto 1, 2, 3. Ou seja, primeiras hipóteses verificadas. Segundas hipóteses, eu preciso calcular o MDC entre NI e NJ. Ou seja, eu vou pegar os caras que estão lá dentro do mod. Tá bom? Então, o MDC entre 3 e 5 é 1. MDC entre 3 e 7 é 1. MDC entre 5 e 7 é 1. Esse aqui é igual a 1 para todo i diferente de j. Claro que j correndo aqui nesse conjunto. Certo? Ou seja, o teorema chinês dos restos está me falando o seguinte, tem solução. E ela é única, módulo meu nzão, que é o produto dos nzinhos, né? N1, N2, N3. Então, esse aqui ficou 3 vezes 5 vezes 7, fazendo a conta aqui, fica 105. Ok? Beleza, então, vamos seguir o passo a passo do que a gente falou ali atrás, para a gente ir acostumando a como fazer questões desse tipo. Então, pegou lá o nzão, a gente já sabe quem é, e o passo número 1 é resolver cada uma das equações de congruência individualmente. Então, é isso que a gente vai fazer nesse exato momento. Então, vou chamar de passo 1. Tá bom? Passo 1. Eu preciso resolver a equação, primeiro,
x, vou colocar aqui, equação número 1, x congruente a 2 módulo 3. Essa aqui já está resolvida, né? Não tem muito o que fazer. A segunda seria 2x congruente a 1 módulo 5. E a terceira seria 3x congruente a 2 módulo 7. Então, eu preciso resolver. Preciso achar uma solução para cada uma das equações. E cada solução eu vou chamar de C1, C2 e C3, respectivamente. Que nem a gente fez ali no passo a passo. Bom, aqui não tem o que fazer, né? O C1 é 2. 2 é uma solução. Só preciso de uma delas. O item número 2 é que a solução não é tão imediata quanto aconteceu no caso 1. Mas aqui, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou buscar pelo inverso de 2, módulo 5, para multiplicar dos dois lados por esse inverso. Bom, o inverso de 2, módulo 5, naturalmente é 3. Né? Então, quando a gente multiplica por 3, eu fico com 2 vezes 3x, congruente a 1 vezes 3, módulo 5. Certo? Só que 2 vezes 3 dá 6, né, que é 1 módulo 5, então eu fiquei com x congruente a 3 módulo 5. Ou seja, o meu C2 vale quanto? 3. É uma solução aí da minha equação de congruência. Percebam que eu só preciso de uma, tá, galera? Não preciso de todas as soluções. E agora, finalmente, a gente vai chegar na terceira. O inverso de 3 módulo 7. A gente pode fazer alguns testes, né? 1 não é, o 2 não é, o 3 não é, o 4 não é. O 5 vai ser o inverso, né? Quando a gente fizer 5 vezes 3, isso vai ser congruente a 5 vezes 2, módulo 7. Ou ainda, 3 vezes 5 é 15, né? Que dá 1 módulo 7. X congruente a 10. E 10 é congruente a 3, módulo 7. Sugestão, galera, é sempre pegar os valores ali que estão entre 1 e o nk menos 1. Entre 0 e nk menos 1. Bom, então nesse caso aqui o nosso C3 vale 3. Então, olha só. Nessa etapa, eu consegui fazer o passo 1. Então, eu calculei o C1, calculei o C2, calculei o C3. Aí, se fossem 5 equações de congruência, eu tenho que calcular o N4, e o C4 e o C5. Beleza? Agora, a gente vai para o segundo passo. Eu vou calcular quem são os NIs. Essa é a parte mais simples, né? Para depois a gente calcular os inversos. Então, passo 2, eu preciso calcular os NIs. Bom, o Nzão 1 vai ser o meu Nzão sobre Nzinho 1. E aí, galera, a conta fica bem simples, né? Você nem precisa pegar o número lá, 105, e dividir por 3. Você pode pegar esse produto aqui e tirar o 3, né? Porque é o cara pelo qual está dividido. Então, ficou 5 vezes 7, ficou 35. O Nzão 2 vai ficar Nzão sobre N2, que vai ser da mesma forma, né? Vai sobrar só 3 vezes 7, que é 21. E, finalmente, o Nzão 3, que vai ser o Nzão sobre o Nzinho 3. Aí, quando você fizer a divisão por 7, vai sobrar só 3 vezes 5, que é 15. Então, agora você já tem todos os Nzões I. Tá bom? Então, agora o que a gente vai fazer? Calcular os inversos. Então, vamos lá agora para a segunda parte do passo 2. Então, vou colocar aqui. Item 1. Eu preciso resolver NIx congruente a 1 módulo Nzinho I. Tá bom? Então, eu vou escrever cada uma das equações aqui agora. Então, a primeira delas. Eu vou pegar o I igual a 1. Então, vai ficar Nzão 1. Então, ficou 35x congruente a 1 módulo 3. Eu tenho que resolver essa equação. Por que 35? Porque 35 é o Nzão 1. Tá bom? E aí, galera, nesse momento é importante perceber que, em geral, a gente vai conseguir reduzir esse cara módulo esse cara. Tá bom? Então, de forma simplificada, 35 é congruente a 2 módulo 3. Tá bom? Então, eu posso resolver essa aqui, auxiliar 2x congruente a 1 módulo 3. Bom, e aí, o que você faz? Você calcula, por exemplo, pelos inversos. Tá bom? A gente fica até mais simples. Então, quando a gente multiplicar isso aqui por 2, a gente ficaria com 4x, só que 4 é congruente a 1 módulo 3. Então, eu fico com x congruente a 2 módulo 3. Ou seja, eu acabei de descobrir que o Nzão tio 1 é 2. Esse procedimento me permitiu fazer isso. Vou colocar aqui número 1, para a gente ir seguindo o fluxo. Item 2. Eu tenho que pegar, substituir o I por 2. O Nzão 2, como a gente viu ali atrás, era 21. Então, eu vou ficar com a equação 21x congruente a 1 módulo o Nzinho 2. O Nzinho 2 é 5. Então, agora eu reduzo o módulo 5. Então, 21 olhando o módulo 5 dá 1. Então, fica x congruente a 1
módulo 5. Tá bom? E aí acabou, né? Aqui não tem nem o que resolver. O nzão tio 2 vai ser 1. Finalmente, a terceira equação que a gente precisa fazer é pegar aqui o i igual a 3. Quando o i for 3, eu tenho nzão 3, x e tudo mais. Só que a gente viu ali atrás que o nzão 3 é 15. Então, a gente ficou com 15x congruente a 1 módulo o nzinho 3, que era 7. Tá bom? Reduzindo essa equação, 15 olhando o módulo 7 dá 1. Então, x congruente a 1 módulo 7 também ficou de graça. Ou seja, o nzão tio 3 ficou 1. Então, na etapa 2, além de eu ter calculado os nzões, eu calculei os nzões tio. Tá bom? E isso já vai ser o suficiente para a gente descobrir a solução. Portanto, a solução, a única solução, módulo 105, é... Agora a gente vai para o que o argumento falou. Você pega CI, NI, NTUI e soma todos esses produtos de 3 termos. Então, eu preciso fazer... Vou escrever aqui quem era mesmo. Então, é C1, Nzão 1, NTU1, mais C2, Nzão 2, NTU2, mais, vou colocar aqui embaixo, C3, N3, NTU3. Que é igual a quanto? Agora é só pegar os valores. Vamos lá. C1 vale 2, Nzão 1, 35, então 2 vezes 35 vezes 2. Então, ficou 2 vezes 35 vezes 2, mais o C2 ficou 3. O N2 é 21, então 3 vezes 21 vezes 1. Então, 3 vezes 21 vezes 1. E, finalmente, substituindo por 3, o C3 é 3, o N3 é 15, então 3 vezes 15, vezes 1. Então, 3 vezes 15 vezes 1. Certo? E agora é só fazer a conta mesmo. 35 vezes 4, 140, espero que eu não erre nenhuma conta. 3 vezes 21, 63. E 3 vezes 5, 45. Então, quando a gente somar aqui, 203, 248. Certo? Então, com isso, a gente tem a nossa única solução, módulo 105. Agora, vamos calcular todas as soluções. Só abrir mais um quadro aqui. Assim. Todas as soluções são conjunto de solução aqui. S igual. Vou colocar assim, conjunto de solução. Né? Então, x inteiro, tal que x é congruente a 248, módulo 105. Essa resposta aqui já estaria ok, mas se você quiser reduzir 248 módulo 15, você pode, né, para obter o menor inteiro ali possível, o menor natural possível. Então, reduzindo 248 módulo 105, você tira 248 menos 210, 38, né? 38 módulo 105. Certo? E esse, galera, é o método que a gente vai utilizar para resolver as nossas equações de congruência quando a gente estiver em sistemas. Tá bom? Então, o teorema chinês dos restos, ele fornece, ele garante que existe solução e ela é única. Além disso, agora a gente tem um método para obter essa solução. Tá bom? Só para a gente terminar, por que esse método funciona? Então, eu quero provar qual é o motivo dessa solução aqui ser realmente uma solução para o nosso sistema de forma geral. Então, basicamente, eu quero provar que esse cara é solução de A1 x congruente a B1 módulo N1, colocar reticências, AKX congruente a BK módulo NK. É isso que eu quero demonstrar. Bom, na verdade,
esses caras aqui que foram selecionados, eles foram selecionados de forma bem específica, né? Então, vamos mostrar aqui por que a gente tem solução. Então, eu vou fazer o seguinte, pega I, um número entre 1 e K, e o que a gente vai provar é que esse camarada vai ser solução para equação correspondente a I congruente a BI módulo NI. Então, vamos mostrar que realmente, vou chamar de x, né, para não confundir com esse x aqui, vou chamar de xão. Então, vou mostrar que xão é solução de AIX congruente a BI módulo NI. Como é que a gente prova isso? Bom, eu preciso calcular AI vezes xão, né? Então, eu tenho que verificar que se esse AI vezes xão dá congruente a BI módulo NI. Então, note que se eu calcular AI vezes xão, isso é igual a quanto? AI vezes... Bom, agora é só substituir, só assim, né? Pegar essa expressão aqui, vou copiar aqui rapidinho. Ver se vai caber aqui. Não coube exatamente, então vou tirar o termo central para fazer caber. Beleza, agora coube. Então tem isso aqui, dá isso. Só que agora o nosso interesse é olhar módulo nzinho i. Agora, se a gente for olhar para o N1, Nzão 1, Nzão 2, Nzão K, pela definição, eu sei que Ni é igual a quanto? A Nzão sobre Nzinho i. Como o meu objetivo é olhar módulo Nzinho i, eu sei que, por exemplo, se eu pegar um i, um j diferente de i, quando eu olhar nj, isso aqui vai ser congruente a 0 módulo ni. Para todo i, para todo j diferente do i que eu escolhi. Né? Por exemplo, ali vamos voltar no nosso exemplo, só para ficar bem claro. Aqui. O 35, por exemplo, ele não é congruente a 0 módulo 3, só que ele é congruente a 0 módulo 5 e congruente a 0 módulo 7. Porque, afinal de contas, ele é múltiplo de 5 e múltiplo de 7, pela definição dele. O 21, ele é múltiplo de 3 e é múltiplo de 7. Então, ele é congruente a 0 tanto módulo 3 quanto módulo 7, a mesma coisa com 15, olhando módulo 3 e módulo 5. Bom, então essa é a principal ideia. Isso significa o quê? Eu vou colocar aqui como sendo um parênteses. Significa que esse camarada, ele vai ser congruente a AI vezes CI vezes NI vezes N2I, olhando módulo Nzinho I. O meu objetivo é olhar módulo Nzinho I. Porque todos os outros NIs, exceto o Nzão I, vão ser congruentes a 0, então eles vão ser cancelados aí. Tá bom? E agora a gente vai começar a usar a construção que a gente acabou de fazer. Por definição, esse Nzão I e esse Nzão tio I, eles são um inverso do outro olhando o módulo NI. Vamos lembrar disso que a gente escreveu. Seja Nzão tio I o inverso de NI olhado o módulo NI. Bom, como isso, a construção pediu isso, então significa que esse pedacinho vai ser congruente a quanto? Vai ser congruente a AI, CI, módulo NI. Porque, afinal de contas, o produto desse aqui dá 1. 1 vezes AI, CI dá simplesmente AI, CI. Agora a gente vai para a definição do CI. O que é o CI por definição lá da nossa construção? O CI é a solução para essa equação de congruência. Ou seja, quando eu tiver AI, CI, isso eu posso substituir por BI, módulo. Então, para fazer a última linha aqui, isso aqui vai ser congruente a BI, módulo NI. Então, o que a gente provou? Que toda vez que eu fixar um I entre 1 e K, esse número está sendo solução para essa equação de congruência. Afinal de contas, AI vezes X foi congruente a BI, módulo NI. Portanto, como ele vai ser solução para cada uma das equações de congruência, então ele também vai ser solução para o sistema de equações de congruência. E, além disso, ele é o único módulo Nzão. Tá bom? Então, nesse momento, a gente fecha a nossa primeira parte.